quanto tempo, quanta energia eu já gastei achando que para mim ser boa o suficiente eu tinha que ser aceita em todos os lugares, que eu tinha que agradar todos da minha família, todos os meus colegas, todos os meus amigos, para que assim eu fosse uma pessoa boa, uma pessoa melhor e que eu fosse aceita em todos os grupos. E sendo que muitas vezes essas pessoas da família, os amigos, os conhecidos, eles não estão nem aí para ti porque tu tá fazendo o que tu tá pensando e tu tá deixando a tua vida passar na expectativa de ser sempre boa para eles, tá sempre agradando eles. Eu sou a Simone, do nosso canal Mil Coisas de um Adulto, e a nossa conversa adulta de hoje vai ser sobre isso, sobre o quanto que a gente paga para ser aceito no lugar. Vamos conversar? Eu percebi que muitas decisões não eram minhas. Eu tomava algumas decisões pensando sempre no que eu ia agradar o outro, como é que eu ia poder estar ajudando outras pessoas, tudo que eu podia fazer para ser legal, para ser aceita em um grupo. E muitas vezes a gente acaba começando a se vestir pensando no que o outro vai achar, a gente começa a ir em lugares, frequentar lugares, comer coisas, ir em certos passeios, andar com certos tipos de pessoas, com certas coisas, simplesmente para não se sentir rejeitada, para não se sentir desvalorizada, para não ser criticada, para pertencer a um grupo. Mas daí, muitas vezes, será que aquele grupo que a gente está participando, que está sendo aceito, é o grupo que a gente gostaria de estar, que tem as mesmas ideias, que tem os mesmos pensamentos que a gente? Teve um momento da minha vida que eu tinha um grupo de pessoas que eu convivia e era uma família que não era a minha, mas que naquele momento eu já tinha como minha família. Eram pessoas que eu convivia sempre. Algumas das pessoas eu tinha, de fato, uma das pessoas era como uma irmã para mim, a família dela eu tinha como minha família, e automaticamente a família dela que estava perto dela eu tinha já como uma família, porque eu convivia muito com essas pessoas. E num dado momento aconteceram coisas a qual eu fui isolada desse grupo, eu fui expulsa desse grupo por coisas que eu nem tinha feito, mas que aconteceram situações que me fizeram ser deslocada desse grupo. Eles começaram a me evitar, começaram a falar coisas que eu teria feito sendo que eu não tinha feito. E o meu primeiro momento eu entrei em desespero, porque como assim eu não estava mais pertencendo, eu não estava, como assim, esse grupo é minha família, é o meu grupo, eu convivo com essas pessoas, e como que agora simplesmente essas pessoas não querem estar comigo? O que eu posso fazer para elas me aceitarem de volta? Mas na verdade eu não tinha feito nada para não estar mais naquele grupo. Coisas estavam acontecendo que a forma daquele grupo, daquela família, era essa, de se proteger. Eles afastavam quem era de fora para se proteger entre eles. Entre certo ou errado, era a forma deles de viver, tudo bem. Só que por algum motivo eu tinha sido afastada daquele grupo e eu não estava preparada para isso, eu não tinha nem maturidade para entender direito o que estava acontecendo. E aquilo foi um momento que me pegou, que me deixou muito triste, me senti muito rejeitada, e eu pensava em algum momento como é que eu poderia voltar para aquele grupo, o que eu podia fazer, o que eu podia fazer para agradar eles. Sendo que hoje eu olho, eles têm um estilo de vida diferente do meu. Eles têm uma forma de viver diferente da minha. Então eu estava tentando a todo custo pertencer a um grupo que não tem o mesmo estilo de vida que eu, que não tem os mesmos valores que eu, que não pensa da mesma forma que eu, que age diferente de mim. E eu simplesmente queria estar perto porque eu estava acostumada a ter aquelas pessoas próximas de mim. Eu queria fazer parte, eu queria agradar, eu queria ser boa para eles. Eu queria poder ajudar eles, como muitas vezes fiz, mas muitas vezes eu fazia coisas que eu não queria, eu emprestava coisas que eu não queria, mas eu não queria dizer não, eu queria estar naquele grupo, um grupo grande de pessoas que eu achava que era o meu grupo. E na verdade não era, eu estava ali quase como uma intrusa, e por um tempo eu fui aceita e depois disso eu comecei a não ser mais, e aquilo foi muito difícil para mim. E aí hoje eu vejo, né, o quanta energia eu gastei, quanto sofrimento foi quando eu fui afastada, quantas vezes eu chorei querendo estar presente, fazer parte daquilo, sendo que hoje que eu estou bem, eu entendo que realmente não são pessoas que têm o mesmo estilo de vida que o meu. E tudo bem, porque eu tenho grupos a qual eu pertenço que são de pessoas que hoje, né, que eu escolho quem está perto de mim, hoje que eu tenho essa maturidade,
Eu consigo escolher essas pessoas que estão dentro de mim. Então eu não preciso mais o tempo todo ficar vestindo roupas que vão me deixar próxima daquele grupo, pensando no que eles vão pensar de mim, o que eles vão falar de mim, porque as pessoas agora que ficam próximas de mim, com a qual eu me preocupo, são pessoas que eu escolhi justamente porque tem aquelas qualidades que eu procuro numa pessoa, numa companhia. Tem aqueles mesmos princípios e valores que eu. Então eu não tenho mais aquela necessidade que eu tinha antes de ficar agradando em todos os lugares. No trabalho também já teve pessoas que a gente tinha uma boa convivência e da noite para o dia, por conta de coisas que acontecem numa empresa, que acaba tendo algum tipo de competitividade, disputa quando é mulher, que trabalha junto com mulheres, só isso tende a acontecer mais, tá? Não estou falando mal de mulheres, pelo contrário, até porque eu sou, né, uma mulher, mas um ambiente onde tem muita mulher junto acaba tendo mais momentos esses de atrito, de conflito, de ciúme, de tentar uma ser melhor do que a outra, enfim. Não que entre homens não tenha, mas eu acho que quando é com mulheres isso talvez seja um pouco maior. E aí, no decorrer, então, eu descobri que não adianta eu ficar tentando pertencer a lugares que não me cabem. Não adianta eu querer ficar resolvendo a vida do outro. Não adianta eu querer ficar agradando o outro o tempo inteiro, porque sem perceber eu deixo a minha vida em espera. O tempo que eu levo agradando, correndo atrás para resolver a vida do outro, que às vezes ele nem está preocupado, mas eu estou porque eu quero ser boa, eu quero agradar, eu quero pertencer, eu quero ser validada. Enquanto eu uso esse tempo, eu não estou vivendo a minha vida. Nesse tempo eu não estou praticando coisas que fazem bem para mim. Eu não estou praticando coisas que vão me levar como pessoa, como um estudo, um hobby, alguma coisa para mim. Porque eu estou gastando a minha energia, eu estou gastando o meu tempo ali fazendo coisa para o outro, tentando pertencer a um lugar. E a gente não pode pertencer a todos os lugares, porque nem todos os lugares são iguais a gente. Todos os lugares são diferentes, cada grupo tem um estilo de vida e tá tudo bem. A gente tem que aprender a aceitar e a fazer um pouco mais de esforço para estar naquele grupo onde eles têm as afinidades que a gente. Se não tem, tá tudo bem. A gente não precisa pertencer, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, a gente tem que ter educação, mas não tem por que ficar insistindo e ficar ali naquele grupo. Então, porque por mais que a gente faça tudo pelo outro, por mais que a gente tente a aprovação, essa aprovação ela nunca dura. Sempre vai ter alguém que vai te criticar, sempre vai ter alguém que não gosta de ti, que pensa diferente, que prefere o outro e que vai menosprezar o que tu tá fazendo ou o que tu tá tentando. E é tudo bem, não é porque seja uma pessoa, é porque ela tem um ponto de vista diferente da vida do que tu. E tá tudo certo quanto a isso. Aí eu entendi que ficar esperando validação dos outros é colocar minha vida em espera, isso não é justo. Porque, como eu já disse, a gente nunca pode colocar a nossa vida na disposição do outro. Eu não posso dar para o outro a responsabilidade de escolher por mim. A minha vida é preciosa, eu preciso decidir por ela, eu preciso fazer as coisas por ela, né? Então, às vezes, quando a gente aceita que não dá para agradar todo mundo, a gente começa a ficar mais livre, a gente começa a fazer as nossas escolhas pelos nossos gostos, não pelo gosto daquele grupo. A gente começa a tomar decisões mais olhadas para dentro, vamos pensar, o que eu gosto? Tá, agora que eu não tô naquele grupo, que eu fazia coisas para pertencer a ele, o que eu gosto? O que me agrada? O que me deixa bem? O que eu vou ficar feliz se eu fizer? Lugares que eu gosto de ir. Então a gente vai pegando uma liberdade, a gente vai largando essas amarras emocionais, a gente vai deixando essa dependência de ficar sendo bonzinho o tempo inteiro. Isso é uma sensação muito boa de liberdade, onde a gente começa a evoluir, a gente começa a fazer coisas pra gente, ou por pessoas que a gente vai estar ajudando também, vai estar colaborando, mas pessoas que têm aquele mesmo ponto de vista que a gente, que está buscando a mesma coisa que a gente, que está tentando coisas parecidas, que estão ali para querer ajuda, mas ajuda para desenvolver alguma coisa que é legal, não para só ficar passando tempo, não para só ficar ali dizendo, não, tu tem que fazer porque é da nossa família, então tu tem que ajudar os teus parentes, tu tem que ajudar teus primos, tu tem que ajudar as pessoas. Às vezes a pessoa nem quer ser ajudada e tem outro dizendo que tu tem que ajudar. A pessoa nem tá nem aí, a pessoa tá vivendo a vida dela e alguém acha que ela deveria estar vivendo diferente, acha que tu deveria estar ajudando ela a fazer alguma coisa diferente.
E não é nem o que ela quer, nem o que tu quer. É só que uma terceira pessoa tá pensando, tá olhando numa visão diferente. Então, assim, a gente tem que ajudar as pessoas quando elas pedem e na medida que aquilo não nos deixe desconfortável. Que a gente ajude, a gente gaste aquela energia em algo que vai ser bom para mim, mas que vai ser bom para ti, que tu tá disposto a receber aquela ajuda, aquela informação, orientação, e que eu me sinta bem se eu fizer isso, não que eu faça isso por uma coisa por obrigação, porque tu é meu amigo, porque tu é meu parente, porque tu é meu colega, que eu tenho obrigação de fazer aquilo por ti, entende? É uma coisa que tem que ser espontânea. E aí o que tu me diz? Qual preço tu já pagou por estar querendo agradar? O que tu já deixou de fazer da tua vida para fazer alguma coisa para pertencer a um grupo? O que tu já deixou de adquirir, de fazer, de correr atrás porque achou que tinha que ficar ali ajudando alguma outra pessoa? Porque tu precisava ser aceito, ser querido naquele grupo. Hoje eu continuo gostando de ser querida, de fazer parte de algum grupo, mas o grupo que eu escolhi, o grupo de pessoas que têm aquelas mesmas vontades, aquelas mesmas afinidades, que gostam de estar nos mesmos lugares que eu, pessoas que eu escolhi, não mais aquela coisa de ficar pausando a minha vida para deixar ficar resolvendo o problema de todo mundo o tempo todo. Não, cada um é responsável pela sua vida. Eu posso te ajudar sim, mas se for algo que for bom para ambos, que for bom para mim, que for bom para ti, que seja uma troca, uma coisa legal, uma construção. Eu não deixo mais a minha vida nas mãos de ninguém. E aí, me conta aqui embaixo então hoje, o que tu achou da nossa conversa? O que tu tá esperando ainda do outro? O que tu tá deixando de fazer ainda porque tá tentando ser boa pros outros, tá tentando agradar a mãe, ser a neta perfeita, a irmã perfeita, a filha perfeita, a esposa perfeita? O que tu tá vivendo ainda aí por causa dessa necessidade de ser legal, de ser aprovado por todo mundo, dizerem que tu é a pessoa boa, que faz por todo mundo? Será que tu tá esperando, fazendo de tudo, esperando uma validação que não vai vir? Já parou para pensar por isso? Ou então o que tu tá evitando fazer, sentir, para não sentir, não assumir a própria responsabilidade? O que tu tá deixando de fazer por ti, que tu não quer assumir essa responsabilidade, e aí como desculpa tu fica dizendo que tu precisa ajudar o outro, que tu precisa correr atrás para ajudar eles, que tu não pode fazer aquilo porque tu tem que ajudar a tua família? Tu já parou para pensar por esse lado? Que às vezes a gente fica ajudando todo mundo, fazendo tudo por todo mundo, é uma forma de fuga, que a gente não quer assumir o compromisso de algo que a gente quer fazer, mas que a gente acha que tem medo, que é difícil, então a gente fica botando mil possibilidades ali, coisas que a gente vai dizer, não, eu não consigo, eu não posso, então eu vou deixar quieto aqui, eu vou me interter com outras coisas, eu vou fazer coisas diferentes para mim não ter que encarar isso aqui sozinho. Conta pra mim aqui o que tu achou, diz aqui nos comentários o que tu já deixou de fazer da tua vida porque estava ocupado demais ajudando o outro, quais problemas que tu já teve em grupos errados. Conta pra mim aqui o que tu achou disso. Até a nossa próxima conversa. Um beijo e fique com Deus. Tchau!